Oi, gente. A rejeição ao Bolsonaro chegou ao número recorde de 62% da população. Mas como vocês vão ver, o número de pessoas que dizem aprovar o governo ainda é, na minha opinião, muito alto. É alto demais, deveria ser muito mais baixo do que é, e isso preocupa a possibilidade do impeachment acontecer, né? Dificulta, né? Mas as taxas de reprovação estarem em lugar recorde é uma boa notícia, né, para as pessoas que têm acompanhado a gestão desse governo. Né? Na pesquisa divulgada nessa quarta-feira, 56 avaliam o presidente como ruim ou péssimo, uma oscilação de 1 ponto para cima em relação a 2 semanas atrás. E para 26% o desempenho de Bolsonaro é bom ou ótimo. Esse pessoal aqui são os bolsonaristas, né? Alguém que considere 26, esses 26% que consideram bom ou ótimo, eu só posso caracterizar como bolsonaristas. 15% avaliam como regular. E aí vocês vão ver que desses 15% aqui vem parte dos que aprovam, não é? Vocês estão vendo aqui, ó, as taxas de reprovação ruim, péssimo subindo, né? Elas estavam por aqui, vieram para 41, 44, 55, 55, 56. Elas estão se mantendo, elas subiram e depois se mantiveram e não estão subindo mais. Seria importante isso daqui vir para 60, 65, 70% de ruim péssimo para o impeachment ser mais facilitado, né? Ele poder acontecer. A queda do ótimo e bom também aconteceu, que já esteve em 35, né? Vocês veem aqui que veio para 26, né? O Poder Data fez 2 perguntas aos entrevistados, uma sobre a avaliação do desempenho pessoal do presidente e outra sobre seu governo. Nessa última, eram dadas 3 opções: aprova, desaprova ou não sabe. Os resultados mostram que a gestão bolsonarista é aprovada por 32%, número ainda muito alto, e reprovada por 62%. Esse número aqui é recorde na Poder Data. Nunca tinha dado um valor tão alto de reprovação. Embora eu ainda acho que ele é baixo para o que deveria ser. Né? Outros 6% não sabem como responder. 6% não saber como responder é um número que vem caindo, né? Se não sabe como responder. Esse é um lado bom da pesquisa, que as pessoas estão começando a se posicionar, né? Mas 32 aprovarem ainda é um número muito alto. O Poder Data vai ao campo a cada 15 dias desde abril de 2020 para medir a percepção da população sobre o desempenho do presidente da República e a avaliação do governo. A frequência das pesquisas permite a captação tanto das variações quanto das tendências mais longas. No curto prazo, o salto de rejeição verificado 15 dias antes dá sinal de que pode ter se esgotado ou ao menos desacelerado. É mais ou menos o que eu pensava, ou seja, você teve um aumento da reprovação, mas essa reprovação estancou. E onde é que foi que ela bateu? Ela bateu no teto do bolsonarismo, ou seja, você não consegue avançar muito mais em cima daqueles 26, 27%. Ou seja, aqueles 26, 27% ficam com o Bolsonaro. Fazem parte do que eu chamaria de tendência neofascista da população brasileira. Eu não sei se a gente poderia dizer que 26% são necessariamente neofascistas, mas você tem ali os neofascistas e os simpatizantes do neofascismo, provavelmente naquele grupo. Né? A reprovação segue em nível recorde, mas o patamar se manteve nas últimas 2 semanas. No médio prazo, ele segue com um quadro de alta rejeição registrado desde março, quando o país atravessava a segunda onda do Covid. Né? Os 15 dias que separam esse levantamento do anterior foram de menor tensão política. O Congresso entrou em recesso, que interrompeu as atividades da CPI da Covid, fonte de cobertura midiática negativa para Bolsonaro. O presidente acenou aos outros poderes, ganhou ampla exposição no noticiário ao ser internado e tal. Vocês lembram disso, né? E ele deu 3 entrevistas em 2 dias. É cedo para afirmar se o quadro estável indica uma tendência que vai se manter nas próximas pesquisas. A gente vai ter que aguardar um pouco, né? Essa pesquisa foi realizada no período de 19 a 21 de julho pelo Poder Data, né? E aí tem mais pesquisas aqui. A tendência nesse momento é essa aí. Teve a queda por causa da CPI do genocídio, mas ainda não avançou significativamente
dentro do grupo, do núcleo duro do bolsonarismo. O importante seria tentar avançar entre aquele percentual de pessoas que dizem que não sabem, estão indecisos, e entre especialmente aquelas pessoas que tradicionalmente não votam. Me parece um equívoco das pesquisas, especialmente as pesquisas que trabalham com, não essa que é de aprovação, mas as que trabalham com questão eleitoral, de que a gente não fala muito daqueles brasileiros que desistiram da política e que não votam e tal. Esse grupo seria um grupo muito importante de ser acessado pelo campo progressista, pela esquerda, porque esse é um grupo que pode produzir uma virada de jogo bastante significativa. O que eu tenho a dizer sobre as pesquisas é que elas continuam sinalizando alta reprovação do Bolsonaro, mas uma resiliência, uma resistência de um grupo bolsonarista que se mantém aprovando, que me parece que se mantém porque a comunicação com esse grupo é exclusivamente em grupo de WhatsApp e via canais bolsonaristas, então eles não são afetados pelas notícias fora de sua bolha. Né? Eles estão ali numa bolha e apenas o pensamento de grupo que concorda com o grupo é o que entra ali. E acaba sendo muito difícil deles mudarem de ideia por causa disso. Né? Isso eu acho que explica em grande medida essa manutenção, mas a queda que aconteceu nas últimas 2 semanas, no último um mês e meio, mais ou menos, de aprovação do Bolsonaro e aumento da reprovação, tem direta relação com a CPI do genocídio e os escândalos envolvendo o superfaturamento das vacinas. Temos que ver o que, que as investigações vão produzir em termos de opinião pública, que é muito importante a gente estar de olho nas próximas semanas, porque a opinião pública tem um impacto direto sobre a possibilidade ou não do impeachment. O impeachment, eu venho dizendo aqui já há bastante tempo, uma das coisas fundamentais para ele vir a acontecer é a pressão da opinião pública. E a opinião pública precisa virar justamente nas pesquisas. Ou seja, seria fundamental que muitas pesquisas começassem a mostrar a aprovação do governo para menos de 20%, se possível para menos de 15%. Está ainda em 26%. Só com a aprovação de uns 15% é que, de fato, o Congresso teria pressão suficiente para se encaminhar um impeachment, se encaminhar um processo de retirada do Bolsonaro. Isso é importante porque muitas vidas vão ser perdidas daqui até o momento da eleição, com essas variantes todas do Covid, tendo em vista a falta de compromisso do governo com vacinação e com as medidas restritivas, as medidas de isolamento e de lockdown, que, por sinal, eu sei que é chato dizer isso, mas novas variantes do vírus estão fazendo com que lugares como estados nos Estados Unidos sejam obrigados a reativar o lockdown. E se está acontecendo por lá, vocês sabem que pode voltar a acontecer por aqui. E o Bolsonaro é um inimigo do lockdown. Ele é um inimigo das medidas de distanciamento. Então, conviver com o Bolsonaro é conviver com a manutenção de uma narrativa que prejudica essas medidas que são fundamentais para salvar vidas. É o que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.